Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E, como sempre, meus irmãos, graças a Deus também, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje é, meus irmãos, já ficamos bravos quando encontramos alguma situação e não foi da forma que a gente esperava? Uma situação tipo assim, em que a gente está fazendo alguma coisa ou que nós estamos sendo abençoados por Deus e algo sai do controle e aí a gente fala assim, nossa Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Olha aqui, ó, tava tudo certo, tava tudo bem, tava tudo caminhando, aí agora aconteceu isso. Vou contextualizar para os irmãos. Vamos ler em Jonas, capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma boboreira e fez-a nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da boboreira. Um momentinho aqui, meus irmãos, vamos contextualizar. Alguns vídeos passados, a gente estudou sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus apenas retirou Jó e a família dele de lá e destruiu a cidade. Já aqui em Nínive, foi um pouco diferente. Deus viu que ali existiam corações, pessoas que poderiam mudar. Então existia a opção de esperança para elas. Deus sabia que se fosse pregado, elas poderiam aceitar então o seu pedido. Então Deus vai, chama Jonas e manda para que Jonas pregue a cidade. E já nesses últimos versículos, Jonas não está muito contente. Por quê? Porque ele pregou para a cidade e viu que a cidade estava se arrependendo. Aqueles mais de 120 mil homens, mulheres e crianças ali, eles estavam se arrependendo dos seus pecados e estavam se convertendo a Deus. E as coisas que estavam passando na mente de Jonas, a pena inspirada diz que ele estava preocupado. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele pensava que as pessoas iriam olhar para ele e falar assim, olha, ele é um profeta falso. Porque ele profetizou que a cidade seria destruída e a cidade não vai ser destruída. As pessoas estão se convertendo, Deus vai perdoar a cidade. Então era com isso que ele estava preocupado. Por isso que disse que ele foi até uma sombra para descansar e ver o que aconteceria com a cidade. Mas aí, Deus quis dar uma lição em Jonas. Vamos continuar então. Versículo 7. Mas Deus preparou um verme para quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, é melhor para mim morrer do que viver. Olha, os irmãos percebem o quão irado Jonas ficou? Ali, ele tinha ficado muito feliz que ele teve uma sombra, que Deus permitiu que nascesse um pé e desse sombra e descanso para ele. Que comparação, né, meus irmãos? Que diferença para a cidade? Para a cidade, tantas vidas, tantas almas, tantas pessoas, e Jonas ficou o quê? Irado. Porque ele foi, pregou e ele queria que a cidade fosse destruída. Era nisso que ele havia pensado. Já aqui, ele ficou mais feliz por causa da sombra que ele estava recebendo ali, por causa do seu conforto, do que pela conversão das outras pessoas. E era isso que Deus queria mostrar para ele, que muitas vezes, meus irmãos, em algumas situações que acontecem na nossa vida, onde a gente se pergunta do porquê Deus fez isso, é porque está afetando a nós. Em vez de nós nos preocuparmos com as outras pessoas e termos compaixão dela, a gente se preocupa somente conosco, com a nossa situação, com o nosso status, com o nosso aconchego. E olha só, o que Jonas disse para Deus ainda? E Deus disse a Jonas, fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele lhe disse, faço bem em ficar irado até a morte. Então Jonas aqui estava de certa forma muito irado. Falou assim para o Senhor, não, eu vou ficar irado até a morte. Mas os irmãos percebem? Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós nos preocupamos muito conosco e ficamos bravos ainda e colocamos a culpa em Deus quando algo que nos faz bem para de acontecer. E a gente esquece das outras pessoas. Então, meus irmãos, que Deus
se possível, não venha fazer a mesma lição com Jonas fazer conosco. Que nós possamos ter compaixão das pessoas e que quando Deus permitir que as coisas aconteçam, nós possamos entender e orar a Deus para que sempre seja feita a vontade dele. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, pode curtir, compartilhar e também comentar.